Olá a todos, eu sou Guilherme Ostrock, advogado do site Infolei, site que visa trazer análise dos informativos de jurisprudência dos tribunais superiores para atualização do profissional do direito ou do concurseiro. Hoje nós vamos analisar um julgado do informativo de jurisprudência do STJ 672, que trata sobre a possibilidade de não cumulatividade do PIS e COFINS. O entendimento ele foi trazido no recurso especial 1.861.190, proveniente do Rio Grande do Sul. Ele tratou a questão de PIS e COFINS na tributação pelo sistema monofásico, se haveria possibilidade ou não de aproveitamento dos créditos e a relação dessa possibilidade ou não com a lei do reporto e as empresas que não estariam vinculadas a esse regime tributário. Em alguns casos, o fisco, visando facilitar a fiscalização e aumentar a arrecadação, decide concentrar o imposto das diversas transações em uma única pessoa. De forma geral, a gente tem, nesse caso, a não cumulatividade. Inicialmente, a não cumulatividade ela não era aplicável a PIS e COFINS, apenas ao ICMS e IPI. E a partir da Emenda Constitucional número 42, esse regime foi estendido também a essas contribuições sociais. De forma geral, pelo regime da não cumulatividade, o pagamento de imposto de uma transação, produtor para comerciante, por exemplo, deve ser abatido do valor que o comerciante teria que pagar quando realizasse a venda para o consumidor final. De toda forma, ao contrário do que ocorre com os impostos em que a possibilidade de não geração desses créditos está prevista na Constituição, como, por exemplo, o ICMS, que diz não gerar crédito à operação isenta, no caso das contribuições, não houve qualquer ressalva na Constituição. E como que se dá a forma de não cumulatividade em contribuições sociais? Se, por um lado, a não cumulatividade dos impostos dá-se pelo desconto daquilo que pago na transação anterior, as contribuições sociais têm como base de cálculo o faturamento bruto e não uma transação específica. Em uma primeira análise, as contribuições sociais de PIS e COFINS não permitiriam que a não cumulatividade fosse aplicada. Para alcançar tal finalidade do faturamento bruto, permite-se o desconto das despesas necessárias, pois estas integrarão a base de cálculo de outras empresas. Então, no caso, a não cumulatividade para as contribuições sociais ela é dada pelo desconto das despesas necessárias de uma empresa na contratação de outra. Assim, você deduz a base de cálculo da empresa anterior da sua base de cálculo. Contudo, dentro do sistema monofásico de tributação, essa forma seria similar à substituição tributária, para frente ou progressiva, a um único contribuinte, e ainda que operações posteriores previstas não ocorram, o valor presumido a essas, recolhido pelo importador ou pela indústria, ele não será restituído. Essa sistemática de cobrança de impostos está prevista na Constituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, 150, incisos 1 e 2, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. A relatora aponta então que dessa forma de tributação podem ocorrer em duas situações. A primeira por praticidade, em que o objetivo é simplificar a forma de arrecadação do imposto. E a segunda por praticabilidade, quando o objetivo é concentrar a arrecadação para diminuir a evasão fiscal. No caso em estudo, PIS e COFINS foram concentrados nos importadores ou distribuidores de medicamentos e cosméticos por força da Lei 10.147, de 21 de dezembro de 2000, ao dispor sobre a incidência da contribuição de PIS e COFINS. A alíquota exigível destes é de 20%, sendo zerada nas demais transações. Assim, na primeira transação, a alíquota é substancialmente maior, sendo o importador ou industrial responsável pelo imposto que seria recolhido nas demais fases, mas não será exigível nas outras operações. Com isso, até a edição da Lei do Reporto, não havia qualquer previsão legal, nos termos do artigo 149, parágrafo 4º da Constituição,
qualquer hipótese de utilização dos créditos gerados por essa antecipação do pagamento dos impostos. Também há a previsão de hipótese em que esses créditos não poderiam ser utilizados, sendo que a relatora destaca, nesse sentido, o artigo 3º da Lei 10.637 de 2002. Artigo 3º. Do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: parágrafo 2º, não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Assim, considerando essa estrutura legal, os revendedores de principalmente medicamentos e cosméticos, ao adquirirem esses produtos da indústria ou importadores, o faziam por alíquota zero, não gerando direito a crédito. Essa impossibilidade de usar o crédito anterior era vista por essas empresas como uma violação ao princípio da capacidade contributiva, pois, ainda que a alíquota para eles fosse zerada, isso ocorria em razão do sistema monofásico, em que a arrecadação foi concentrada, por opção do fisco, no primeiro contribuinte da cadeia de comercialização-produção. E aí nós temos a introdução da Lei do Reporto. Em 2004, visando criar incentivos para a modernização e ampliação da infraestrutura portuária no país, o Executivo apresentou a MP 206, posteriormente convertida na Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Dentre esses incentivos, estava prevista a isenção de impostos e contribuições sociais para a aquisição de produtos no Brasil ou exterior, equipamentos voltados para a operação dessas infraestruturas. Poderiam ser beneficiários desse sistema o operador portuário, o concessionário de porto autorizado, o arrendatário de instalação portuária de uso público, a pessoa jurídica autorizada a explorar instalações portuárias de uso privativo, misto ou exclusivo, as empresas de dragagem, os concessionários ou permissionários de recintos alfandegados de zona secundária e o concessionário de transportes ferroviário. Esses beneficiários estariam isentos do IPI, PIS, PASEP e, quando fosse o caso, para aquisição dos seguintes bens e serviços: para máquinas, equipamentos e peças de reposição e outros bens para execução de serviços de carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos, sistemas suplementares de apoio operacional, proteção ambiental, sistemas de segurança e monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias, produtos, veículos e embarcações, dragagem e treinamento e formação dos trabalhadores. O principal ponto de interesse desse recurso especial, então, passa a ser o artigo 17 da Lei do Reporto, que previu: as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essa operação. Então a gente começa a tratar da possibilidade da extensão dos benefícios da Lei do Reporto aos outros setores. O reporto ele seria uma lei com incentivos fiscais destinados a um setor específico da economia, aplicável a um conjunto de bens ou serviços restritos pela própria lei. Mas no julgamento do recurso especial 1.267.003 do Rio Grande do Sul, entendeu o STJ que a possibilidade de creditamento ocorreria apenas em caso em que houvesse a previsão legal. A conclusão da relatora é que, não havendo na Lei do Reporto, em sua redação atual, qualquer limitação a exclusivamente as operações nelas elencadas, não vinculando o regime então instituído aos bens e serviços apenas do reporto, as revendedoras de medicamentos e cosméticos poderiam aproveitar-se também dessa hipótese. A ministra relatora Regina Costa entendeu que o artigo 17 da Lei do Reporto, ao dispor de maneira diversa das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, em seus artigos 3º, parágrafo 2º, inciso 2º, ambas com a mesma redação, acabou por revogá-los tacitamente, introduzindo então a possibilidade de creditamento das operações, ainda que fossem de alíquota zero. Lembrando que o artigo 17 ele diz que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição de PIS, PASEP e da COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Pela conclusão da ministra relatora, não havendo qualquer restrição única e exclusivamente ao reporto, ela entendeu que seria aplicável a todos os segmentos da economia.
a ementa do recurso especial 1.861.190 ficou assim relatada. Consoante o decidido pelo plenário desta Corte, na sessão realizada em 9 de 3 de 2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. O sistema monofásico constitui técnica de incidência única de tributação com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se consumem, não será devolvido. O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao reporto. Regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por expressa determinação legal. Artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsável por recolherem o tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas. Bom, essa foi a análise do recurso especial 1.861.190, que tratou da não cumulatividade de PIS e COFINS, baseada na lei do reporto. Se você tirou algum proveito dessa análise, eu peço a gentileza de que você clique no círculo do meio para se inscrever no canal. Na tela verão outros 2 julgados para que você continue seus estudos. E lembrando que na descrição do vídeo nós temos o link do grupo de Telegram para discussões e também a descrição para acompanhamento da análise e futuro estudo dos julgados. Obrigado e até o próximo vídeo.